Bora! Questão 5, olha que linda. Faculdade de Eu acho que essa Ciências Médicas Ciências São Paulo. Médicas de São Paulo, hein, Olha Brasil? que massa. Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram as variações de 3 características anatomofisiológicas relacionadas aos principais vasos sanguíneos humanos. Bonito, né? O pessoal gastou. Biologia adora uns nomes assim, diferentão, né, gente? Muito cabuloso. Tá falando sobre vasos sanguíneos. Então, uma questão que eu trouxe para você sobre fisiologia humana. Sistema circulatório. Brasil. Conta pra nós aqui, Fernando, por favor, velho, quais são os tipos de vasos sanguíneos que nós temos no sistema circulatório? Aí tem uma pegadinha que é o seguinte. Adoro. Quando se fala em artéria, tudo que sai do coração sai por uma artéria. Tudo que chega ao coração chega por uma veia, certo? Tudo que está saindo do coração sai por um ventrículo. Tudo que está chegando no coração está chegando pelo átrio. Então o nosso coração, ele é um coração cavitário, né? Só que aqui a gente tem a válvula tricúspide, a válvula mitral. Esse é o lado direito do coração. Átrio direito, ventrículo direito. Aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Isso. Tudo que sai do coração sai por uma artéria. Aqui é o pulmão. Tudo que volta por uma veia. Tudo que sai por uma artéria do ventrículo. Aqui a gente vai ter tecidos, eu vou colocar aqui tecidos. Tudo que volta por uma veia. Aqui, isso aqui eu tenho a circulação completa. Coração, pulmão, coração, tecidos, coração. O que acontece? Aqui tem um detalhezinho que é o seguinte. A artéria, ela é o vaso que a gente chama de vaso eferente, que está saindo do coração. Como ela está muito próxima ao coração, ela recebe uma pressão muito grande. Então a gente tem costume de falar que a artéria ela é mais calibrosa do que a veia. E não é. Ela é menos calibrosa. Por quê? O que manda é o lúmen. Então ela vai ter muita parede e pouco lúmen. Então ela vai ser menos calibrosa do que uma veia. Uma veia ela vai ter o lúmen muito grande, tá? A parede fininha. E a parede fininha. Então o que manda é o lúmen. Então a veia ela é mais calibrosa do que a artéria. Além da artéria e da veia, a gente pode resumir também que a gente tem um outro tipo, que é da grossura de um fio de cabelo, que são os... Ai, que nome bonito, né? Do fio do capilares. cabelo capilar. Fio de cabelo capilar, por isso mesmo. Boa. Os 3 tipos de vasos, artérias, veias e capilares. Lembrando que nas veias, Marquinhos, a gente tem as válvulas venosas, Exato. as válvulas para Porque impedir o refluxo de sangue. Porque o ciclo é ótimo. O fluxo sanguíneo ele tem que ser sempre no mesmo sentido. Direcional, exatamente. Conceitos básicos, basicões de circulação. Exatamente. E aí, vocês vão ver que essa questão, turma, ela vai trabalhar justamente com como esses 3 tipos de vasos trabalham no nosso organismo. Disparado, a gente tende a pensar que a artéria é muito importante, de fato, é claro que elas são, né? Mas o vaso sanguíneo que realmente desempenha o papel do sistema circulatório, qual que é o papel do sistema circulatório? Transportar substâncias. Ele é um sistema de entrega, ele é um sistema de entrega no nosso corpo. Ele busca as coisas das células e entregam as coisas para a célula. Tem um anime massa, não sei se alguém aí que está assistindo curte, eu acho bem divertido, chama Cell at Work, eu não sei o nome dele em japonês. Tem a primeira temporada dele no Netflix. Ele não sabe, lá vem bosta. Chama... né? Esquece, tá, gente? Esquece. Então, o Cell at Work, ele brinca um pouco com essa ideia, é divertido. Os conceitos dele não são precisos biologicamente, mas valem a pena. Sim, esse professor que vos fala é nerd e ele assiste esse tipo de coisa. Somos todos. Isso aí, gente. Muito bom. E aí, vamos lá, né? Então, os capilares, eles desempenham esse papel, porque é a nível de capilar que está acontecendo o quê? É a nível de capilar, gente, que estão ocorrendo as trocas. Todo tipo de troca, tá? Inclusive, eu posso chamar essa troca, um dos nomes que eu posso dar para essa troca é a hematose. Quando essa troca acontece no sangue diretamente, M de grupos M, que são os conjuntos de proteínas que estão no sangue. Ose troca pelo sangue. Isso, exatamente, tá? Então, eles que desempenham um grande papel. Por que eu já estou chamando a atenção disso aqui para vocês? No enunciado, eles vão dizer que esses 3 gráficos que estão representados aí, que vocês estão acompanhando para a gente com a questão, tá falando sobre velocidade, área total, olha aí, isso é importante, área total da seção transversal. Área total da seção transversal é diferente de lúmen, viu, gente? Mas vamos lá. E pressão sanguínea correspondem respectivamente aos gráficos. Então a gente tem um negócio aqui que a gente tem que olhar para esses gráficos e interpretar quem é quem.
Repara que até no próprio enunciado aí, ó, tá aparecendo, vocês conseguem ver na questão aí de vocês, ele já está identificando aonde que está a artéria, aonde que está a capilar, aonde que está a veia. E é legal de você perceber o seguinte, começa em artéria, passa por capilar, depois vira veia. É justamente o que o Fernando trouxe aqui pra gente, quando a gente fala sobre a circulação. Literalmente se transforma, bem aspas, esse se transforma aqui no outro. Vai afinando. Exato, e depois ele muda as características. Justamente, então, o capilar é o ponto central dentro do nosso coração. Só para a gente promover uma reflexão aqui rapidinha. O infarto, por exemplo, é quando falta oxigenação no nosso sangue. Desculpa, no nosso coração, perdão. Né? É emoção, gente, eu errei. Falta oxigenação no nosso coração. Olha que paradoxo, né, velho? É o órgão que está bombeando sangue e faltar oxigênio? É porque a pessoa ficou sem respirar? Negativo. Que apesar do sangue estar passando pelo coração, não é nesse momento que o sangue está dentro do coração que eu estou tendo a troca. Então, por mais que o coração esteja cheio de sangue, eu não vou conseguir absorver o oxigênio no meu coração dessa forma. Vou depender da rede de vasos que envolve o nosso coração, que a gente chama de vasos coronários. Coronários deriva de onde? Você falar. Ai, vai, conta pra nós aí. Por que coronário? Não, veias coronárias. Isso. São as veias que irrigam o coração com oxigênio. Ideia de coroa mesmo, viu, gente? Coronário é ideia de coroa mesmo, que envolve mesmo esse órgão, né? Pra nutrir ele. Quando essas veias estão entupidas, é que você pode, por exemplo, ter um infarto, né? Falar infarto do coração não é redundante, tá, gente? Mas é porque normalmente quando a gente pensa em infarto, a gente acaba falando sobre o coração. Mas não é redundante falar sobre infarto do coração. Infarto do miocárdio é mais técnico. Infarto do coração tá certo também, porque a gente pode ter infarto em outros órgãos, em outras estruturas. Que é essa dificuldade de receber oxigenação, beleza? Show de bola, gente. Então vamos lá, vamos entender. Olha só. Provavelmente em algum momento vocês já devem ter auferido a pressão de vocês, né? E a gente chama essa pressão de quê? De pressão arterial. Uma característica muito importante sobre as nossas artérias é que essas paredes grossas têm uma propriedade interessante. Propriedade que é essa? Elas são elásticas. Como é que acontece, gente? O nosso coração sozinho, para o nosso corpo, se ele tivesse que sozinho bombear o sangue inteiro, tadinho, ele ia suar muito a camisa. É muito puxado ele sozinho ser uma bomba que leva o sangue inteiro. Então, as nossas artérias contribuem para levar o sangue adiante. Quando a gente mede a pressão arterial, que a gente chama de pressão sistólica e pressão diastólica, é na hora que o sangue acerta a artéria. Gente, ele é bom de sonoplastia, né? Na hora que o sangue acerta a artéria... São as bulhas cardíacas? Bulha, isso, velho. Gente, que sensacional. O que acontece com a minha artéria? Ela tá lá numa condição normal, na hora que ela toma porrada do coração, ela faz o quê? Ela se retrai. Mas como ela é elástica, e é uma propriedade dos elásticos, é na hora que você tensiona, ele quer voltar o quê? Ele quer voltar para a composição original dele. Então, no primeiro momento, ela retrai, para depois ela fazer o quê? Ela voltar para o lugar dela, e nesse momento ela acaba fazendo o quê? Ela acaba empurrando, contribuindo com a circulação. Então, a artéria tem essa característica. A gente espera encontrar na artéria muita pressão. E essa pressão, gradativamente, ela vai reduzindo, porque no capilar não pode ter pressão muito alta. De forma alguma. Porque se tiver pressão muito alta, olha o nome, gente, capilar, tem uma espessura de um fio de cabelo. Caraca, hein, menino? Olha isso, gente. É a emoção. Ai, Jesus. Muito bem. Se o capilar tiver uma pressão muito alta, a gente sabe o que acontece com ele? Pum, estoura. Não sei se já te aconteceu por estresse, de estourar vasinho no olho. Já te aconteceu isso, Fernando? Não, graças a Deus. Já me aconteceu isso, gente. Um dia, de repente, eu acordei e pá, meu olho tava vermelhão. E eu fiquei preocupadíssimo, porque isso é sinal de que você tá, por exemplo, por estresse, alguma coisa do tipo. Eu precisei de consultar um cardiologista. Ele me explicou, você tá precisando de dar uma freada nessa vida sua aí, que senão você vai acabar... Se eu não tomar jeito, tipo isso, né? Então a gente começa a fazer umas atividades físicas, essas coisas assim e tal, né? Então ela não pode ter essa pressão muito alta. A pressão cai. Quando chega nos capilares, a pressão já é menor. Nas veias, praticamente não tem pressão. Porque as veias estão voltando, então elas estão mais longe do coração. Exatamente. Elas não têm também aparato elástico para ajudar, para suportar nada essa disso. pressão. Mas aí entra em ação um outro cara que ajuda a gente pra caramba, os músculos. Então a gente brinca assim quando a gente vai dar aula sobre circulatório, que a batata da perna, né, a panturrilha, é o segundo coração do corpo. Por quê? Porque toda vez que você anda e você movimenta a panturrilha, o músculo da panturrilha, ele aperta as veias e faz com que o sangue faça o quê? Suba. Como é que né? é? Faz de novo.
Gente. Para ele chegar onde ele tem que chegar, tá certo? Aí entra em ação as válvulas que o Fernando comentou, que elas vão fazer o quê? Elas vão frear. Portinha de filme de Bang Bang. Isso. Gosto também. Ou então aquelas alavanquinhas de máquina de pinball também. Isso, no, pinball é maravilhoso. Pinball é sensacional. Passou o sangue, assim que o sangue passa, Isso, ela se fecha volta pra não de deixar novo. o sangue voltar. Exatamente, show de bola. Com isso, a gente já dá uma olhadinha aqui para os nossos desenhos e a gente já vai perceber que esse gráfico número 2, olha aqui, gente, o que está rolando? Muito alto, gradativamente vai reduzindo. Então, esse gráfico número 2 é o gráfico do quê? É o gráfico de pressão. Belezinha? É o gráfico de pressão. Beleza. Show de bola, mas olha que interessante, a pressão diminui, mas e a velocidade? Como é que é o comportamento da velocidade do sangue? Isso é interessante a gente pensar. Na artéria, eu tenho pressão alta e velocidade o quê, Fernando? Alta também. Não, alta. Alta também. Alta também. Por que eu tenho essa velocidade? Porque eu quero que o sangue chegue aonde ele tem que chegar. E aonde que o sangue tem que chegar, gente? Ele tem que chegar nos capilares, porque é lá que o sangue vai desempenhar a função dele. Quando o sangue chega no capilar, a velocidade, ela está alta ou ela está baixa? Aí pensa sobre isso. Porque veja comigo, capilar é onde que está acontecendo o quê, Fernando? Troca gasosa. Troca. Não só gás, como outras substâncias também. Se o sangue está numa velocidade alta, a troca ela acontece mais fácil ou ela acontece de uma forma mais difícil? Mais difícil. Muito mais difícil. Então, quando o sangue chega nos capilares, eu espero que o sangue ele esteja o quê? Ele esteja mais devagar para potencializar a troca. A troca. O nosso corpo faz, inclusive, ele estimula a formação de mais capilares. Então, começou alto, o Fernando está fazendo aqui, começou alto, vai chegando nos capilares, o que vai acontecendo? Ela vai, olha, sente emoção, ele vai diminuindo. Passou pelo capilar, o que vai acontecer com o sangue? Eu quero que o sangue volte rápido para o coração, para eu realizar de novo as trocas que eu preciso de realizar. Então, a minha velocidade ela vai voltar a aumentar. Qual que é o gráfico que está ilustrado isso para a gente? O gráfico número 3. Então, o gráfico número 3, ele é o gráfico de velocidade que a gente está buscando, né? Então, ele é o gráfico de velocidade. Por eliminação, nós estamos querendo falar o gráfico de pressão, o gráfico de velocidade e o gráfico de seção transversa, né? Ou seja, a maior possibilidade possível de viabilizar justamente o quê? Troca. Gente, se tem um negócio que é importante para nós na biologia, é um negócio chamado superfície de contato. Superfície de contato é a rainha dos conteúdos que a gente tem. A gente tem que entender processos biológicos. Difusão tem a ver com superfície de contato, absorção de nutrientes tem a ver com superfície de contato, transporte de membrana tem a ver com superfície de contato. Quanto maior a minha superfície de contato, maior é a minha capacidade de realizar o quê? De realizar troca. Então, se o meu capilar é o lugar que está acontecendo a troca, eu quero ter uma maior possibilidade possível de viabilizar essa troca. Então, eu espero que a nível de capilares, a minha seção comparada, obviamente, né, turma? Porque o capilar é da artéria. Isso. Ele vai lá e aumenta essa seção. Comparado aos capilares, eles têm uma seção altíssima, justamente para viabilizar. Olha a onda, 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 olha a onda. Então, o gráfico número 1 é o gráfico nosso de seção transversal. Tá certo? Essa seção é com... Ah, tá aqui escrito, ó. Secção. Ah, isso. Porque seção tem 1 milhão de versões. Secção transversal. Então, ficou para a nossa resposta, né? Variações de velocidade. Gráfico. O gráfico é o gráfico 3. De velocidade é o gráfico 3. Fernando tá falhando aqui, gente. Vê o gráfico 3. Ó, variações de velocidade. É respectivamente? É respectivamente. Então é 3. Área total da seção transversal, 1. E pressão sanguínea, 2. Qual que é a nossa respostinha, então, nessa questão? Letra C de casa. Letra C de César. C de... É Cezão. Um abraço, Cezão. Cezão! Tamo junto. É isso aí.